Então, tudo começou há 27 anos atrás. 20 de agosto de 1994. Na sala da nossa casa. Era um sábado. À noite. Isso, a gente convidou o pessoal para orar, né? Que a gente estava sem igreja e daí tinha um pessoal que estava meio assim, sem rumo, meio perdido, né? Meio entristecido. E daí a gente falou, vamos lá em casa, vamos orar. E daí no sábado a galera foi chegando, né? Esse é legal, né? Que sempre nos acompanhou, né? Nós marcamos para orar, né? Então isso foi uma marca muito grande na nossa igreja até hoje, né? A oração, a buscar a direção de Deus, né? Nós nos reunimos lá para comer pizza e orar e pedir uma direção de Deus, né? E aí com certeza começou a manifestação da glória de Deus, né? E ontem eu estava lembrando, né? Que lembrar de tudo isso, assim, eu tinha 23 anos, né? E depois de 2 anos que a gente foi consagrado, né? Eu tinha 25, E então quando eu olho para trás eu penso, nossa, quantas coisas aconteceram, né? Quantas pessoas a gente pôde influenciar, quantos filhos, quantas filhas, né? Nesse tempo todo chegaram na igreja e eu recordando a história, tantas pessoas que passaram aqui, que hoje já não estão aqui conosco, né? Mas então servindo em outros lugares, sim, em outras cidades, em outras nações até. O coração deles estão conosco ainda, né? Assim, isso é muito lindo, né? Isso é uma família para pertencer, né? Não importa se estão aqui fisicamente, mas importa o coração, né? Então isso é muito lindo, ser igreja, não uma religião, mas ser igreja, ser família, né? A gente sempre recebeu todo mundo assim, né? Sem o rótulo. Sem o rótulo, sem o peso da religiosidade. E é legal assim, eu lembrando, esse tapete lembra muito o tapete da sala de casa lá no Campos Elíseos, que a gente sempre foi meio louco assim também, né? O tempo de oração assim, né? E parece que na sala de casa tinha tipo um lugar de cura assim, né? Sim, a gente chamava como se fosse o nosso tanque de Siloé. As pessoas chegavam lá e naquele tapete dobrava o joelho, orava, recebia, era curado. E muita gente saía dali assim com uma nova expectativa de vida, né? Isso é muito lindo, né? Pessoas foram realmente restauradas ali naquele tapete, não que o tapete, mas na sala, né? Estar ali e era muito lindo, muito lindo. Meninos, né? Eles vão lembrar, né? Que Deus chamou, né? Que teve chamado naquelas orações ali, espadas, dentes de ouro, coisas loucas, sobrenaturais, né? Então isso é uma marca que vem conosco, esse fogo, essa manifestação, né? E as pessoas chegando e encontrando um lugar, né? Um lugar e se encontrando, né? Se encontrando. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, a igreja ainda ela estava em construção, ela era no canto de cá e era bem pequena, nós ficamos até do lado de fora, mas a gente foi impactado, dentro da expectativa que nós estávamos buscando, né? Por mais que nós chegamos aqui, estava em construção, ficamos lá de fora, estava um frio no dia. Assistimos o culto de pé lá fora. Assistimos o culto de pé lá fora. Culto, né? Foi um tempo muito importante nas nossas vidas, a gente precisava. Bom, tudo Deus tem um propósito e Deus nos colocou aquele dia, naquela noite fria, lá fora de pé para assistir o culto aqui. E a gente gostou e nunca mais saímos da igreja. Conheci a Igreja Aba através de uma amiga muito querida, que é a Delmira, e um dia ela me convidou para participar de um passeio na Igreja Aba, e eu estive neste passeio juntamente com mais uma colega minha, e aí eu conheci a Igreja Aba através desse passeio e depois eu não saí mais da igreja. Cheguei na Igreja Aba através de uma visita, eu vim junto com a Ivonete, que é minha mãe na fé, e ela veio conhecer a Igreja Aba e eu vim junto. E desta visita estou até hoje. Essa visita aconteceu em julho de 1999. Então eu estou há 22 anos nesta igreja, né? O meu estágio na Igreja Aba teve 2. Primeiro em Blumenau e depois aqui. Então, acho que foi em 98, eu fui trabalhar em Blumenau e estava trabalhando em seguradora e eu fiquei 2 semanas sem igreja. Aí na terceira semana, aí eu perguntei para uma menina que trabalhava comigo, que ela era de Maringá e estava lá há mais tempo, eu falei, tem alguma igreja aqui que eu possa ir? Aí ela, mas peraí, tem uma igreja que parece com você. Eu falei, qual? Não, a igreja dela chama Aba, fica lá
na frente da concessionária da Santa Clara, eu acho que é a GM, lá de Blumenau. Eu peguei o endereço e fui, né? E foi interessante como todo visitante de igreja, né, eu fiz questão, né, de catar uma cadeira lá no fundão, bem escondidinho, né? E tô lá de boa lá assim, e foi louvor, aí o pastor Aleiva começou a pregar, né, bem interessante assim. E lá pelas tantas, ele daquele jeito dele assim, ele parou a pregação e eis que eu vos digo, né? Aí fiquei olhando aquilo assim, ele... Porque eu estou te curando hoje do estômago e não sei o que. Essa úlcera, né? Deus está te dizendo hoje que Ele está te curando. Uma semana antes de eu ir para lá, eu fiz uma endoscopia, eu estava com uma úlcera que, segundo o médico, era uma úlcera crônica, né? Mas eu fiquei quietinho no meu canto lá, né? Aí eu gostaria que você se manifestasse. Levantei a mão, né, timidamente. Aí foi com você mesmo que Deus mandou falar isso, né? Então foi minha primeira ida na igreja, foi assim. Então, depois daquilo, assim, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, eu cheguei há mais ou menos uns 23 anos atrás, né, na Igreja Aba. Não era essa igreja, uma igreja bem diferente, né? Cheguei com 2 filhos pequenos, né? E o que aconteceu quando eu cheguei? Eu vim visitar a igreja. Eu vim morar no bairro e fui visitar a igreja. A intenção não era ficar. Mas meus parentes estavam aqui, né? Daí eu vim ficar, né? Minha irmã pastora, né? Falou, vou visitar a igreja dela. E eu morava muito perto da igreja. E com criança pequena, eu fui um dia, fui no outro dia, fui, né? E o que marcou mesmo foi assim, eu fui bem recebida, mas os meus filhos também, né? Fui bem cuidada, as crianças, assim, já tinham um ministério infantil naquela época, né? Para os meus filhos. E eles já foram para o Ministério Infantil e ali já começou um cuidado das crianças, né? Pastores, né, chegando, né? Tão lindo você ver pessoas, tanto aquelas que chegaram e se desenvolveram aqui, como aqueles pastores que chegaram também e também puderam encontrar um lugar aqui, né? A gente pode lembrar os pastores que chegaram e que eu sempre falo que são presentes para nós, né? Nós temos uma frase assim, que o Senhor traz os melhores. Então as pessoas que chegam aqui para nos ajudar são os melhores. Então é tão lindo isso, né? Aqui na Igreja Aba também, né, foi um lugar onde Deus nos despertou para aquilo que seria o nosso chamado, né, o propósito das nossas vidas. Então, desde muito cedo, né, Deus já me deu uma palavra, né, de que me faria um instrumento nas mãos dele e tudo mais. A gente não imaginava como, quando, nem por onde isso aconteceria, mas Deus foi cumprindo a cada etapa. Então, assim, desde muito novos a gente já trabalha na igreja, né? Glória a Deus, né? Há 2 anos atrás a gente teve a honra, né? A gente talvez imaginava isso mais distante um pouco, mas tivemos a honra, né? E o presente da gente ser consagrado como pastores aqui na igreja também. Então, quando nós dois nos unimos, a gente sabia que muito mais do que só a nossa família tinha todo um propósito. Então a gente já estava aberto a assumir ali a liderança dos jovens, o pastoreio. E como o Kleber disse, né, a gente não imaginava que as coisas aconteceriam tão rápido, mas assim quis o Senhor. Falando da minha conversão, né, eu ouvi uma palavra, né, e aquele dia mudou a minha vida, assim, porque durante a pregação eu tava chorando, né, sentindo a presença do Senhor e durante toda a pregação eu estava entendendo que aquilo era para mim, né, que a pregação, o chamado de aceitar, a servir a Jesus, né, servir a igreja de Cristo era para mim. Então, logo no início da minha conversão eu já entendi que existia algo a mais do que uma vida, só a vida secular, né, só o seguir, ir na igreja aos domingos. Então eu já entendi que no início minha vida ia ser diferente. A minha história está colada com a história da Igreja Aba. Então, a primeira experiência que eu tive, assim, que eu entendi que existia um chamado, eu tinha 5 anos e o pastor Aleiva, né, o fundador da igreja, ele liberou uma palavra lá, ele sempre teve bastante liberdade de se mover nos dons, então ele liberou uma palavra de profecia e ele falou sobre o meu chamado com 5 anos. Teve uma vigília um pouquinho antes, acho que um pouquinho antes da gente ser chamado mesmo para fazer a sabatina, para começar os processos ali pastorais, né? E aí Deus usou uma intercessora aqui da igreja, né, a Anice, e ela falou para mim assim,
ela não sabia de nada que estava sendo conversado. Ela olhou para mim ali na oração, falou: você é uma pastora, tem um cajado na tua mão, não sei o quê. Eu fiquei: eita, estão conversando com a Anice por aí, eu não tô sabendo, era tudo segredo. Mas claro que não, né? Era o Senhor falando com ela e confirmando, assim, aquilo que estava acontecendo naquele momento, porque aí foi muito específico. Acho que 2018 a gente começou a conversar mais ou menos sobre esse assunto de, quem sabe, uma consagração, quem sabe uma sabatina, sei lá. E aí, no meio dessas conversas de talvez, Deus veio e falou isso. Eu falei: eu digo sim, Senhor. Foi bem legal que nessa noite um outro irmão, né, acabou conversando comigo, orando comigo, e ele falou: o Senhor está te entregando um cajado nas suas mãos, né? Então, ao mesmo tempo que alguém falou com a Lindsay, outra pessoa falou comigo, que na verdade é o Espírito Santo testificando nas nossas vidas aquilo que Ele espera de nós, né? E a gente disse sim, nós dissemos sim, né, para esse chamado, e estamos aí. E o meu chamado, eu tive convicção do meu chamado aos 16 anos de idade. Nós participávamos de uma vigília em nossa igreja e Deus usou uma das pessoas lá com uma palavra dizendo que Deus estava levantando ali pessoas para o ministério, né? E eu me senti a presença de Deus naquele momento ali e achei que eu era uma dessas pessoas, né? Não sei quantas mais, mas eu era uma dessas pessoas. E acabou confirmando tudo isso ao longo de toda essa trajetória. Nós servimos nessa outra denominação por 23 anos, né, no pastorado, e agora temos o privilégio de estar aqui já por mais 4 anos já, e queremos seguir aí até a volta de Jesus. E para mim, desde criança, desde que eu tinha 3 anos, o Senhor já apontava para mim que era um ministério, o meu chamado. E sempre servi com muita alegria ao Senhor, mas com 12 anos realmente eu tive essa convicção, e foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e tive a minha experiência assim, de conversão, e foi também a experiência do chamado, né? E daí para frente foi dedicar a minha vida para isso, né? E é o que eu faço hoje, faço com alegria, e é o que me move, cuidar de pessoas e ver Jesus trabalhando na vida delas, ver elas sendo transformadas, e isso é um privilégio servir ao Senhor. Bom, nós chegamos aqui através de um convite. Nós servimos numa igreja batista, eu era pastor batista, e logo que nós saímos de lá, a gente ficou algum tempo sem igreja, ainda esperando em Deus como seria, né, a condução da nossa vida e do ministério. E aí a Patrícia e o Alessandro, que são amigos nossos, que eram membros da igreja onde nós éramos pastores, nos convidaram para vir para cá. E nós viemos, e vim uma vez, vim 2, tal, e de repente a gente ficou, e já estamos aí há quase 11 anos aqui nesta querida igreja. Em 2007, nós conhecemos a Igreja Aba, em maio de 2007. Maio de 2007, no Dia das Mães, foi o primeiro culto que nós viemos juntos, mas é através da vida da mãe da pastora Luana, a Lisandra. Ela convidou a gente para vir, né? E o primeiro culto que eu vim foi na terça-feira, que era a oração. E eu falei, bom, esse lugar é lugar de oração, aqui é meu lugar. Então, aí eu chamei o Luciano no domingo, daí no caso, pra gente vir com as crianças eram pequenas. E nós viemos aqui e fomos muito bem acolhidos, amados. O pastor Adilson, no segundo dia que a gente veio, já sabia o nosso nome. Ele chamava pelo nome. Já chamava é uma pelo característica nome. Muito especial do pastor Adilson, Sim. né? Ele guarda nome demais. E nesse momento a gente começou a vir, frequentar, e as crianças também começaram a gostar, e fomos muito bem acolhidos, muito amados aqui. Em 27/8 de 2019, nós então fomos consagrados pastores aqui na Igreja Aba, né? Foi um tempo maravilhoso que Deus nos chamou para aquele propósito. Um nome temos que citar, né? A pastora Gisele, né? Que era aquela adolescente que ia na minha casa todos os dias e conversava, e foi tão lindo tudo que Deus fez na vida dela. Hoje ver ela
uma mulher de Deus, né, com uma família linda, né, pastor Jefferson, Ana, então isso é muito gratificante, né? E na verdade eu iniciei a igreja juntamente com o pastor, mais um povo que caminhava junto conosco lá na casa do pastor Adilson, daí fizemos algumas mudanças para algumas casas, até começarmos lá na rua Quitandinha, depois nós fomos para Isaac, na frente do 10º, na frente da delegacia, olha que bênção. E então, desde esse tempo eu caminho junto com nossos pastores queridos, aí, então estou há 27 anos na aba e já passei por diversos ministérios aqui dentro, até reencontrar o Jefferson, né, em 98, Deus olhinhos brilharam. Nós nos casamos, tivemos nossa linda filha, em 2008 fomos consagrados, ordenados pastores aqui. E eu cheguei aqui em 98, eu tinha 25 aninhos, bem novinho, e enfim, foi bem legal. Eu me reencontrei aqui com a Gi, ainda era lá em cima, na Derosso. Faz 23 anos que estou aqui, faz 20 que sou casado, casei aqui, o pastor Adilson fez o nosso casamento. Em 2008 nós fomos consagrados ao ministério e nós tivemos uma filha em 2007, bem recente, ela tinha 6 meses e hoje ela vai fazer 14 anos. Faz 19 anos que somos casados e esse é um breve resumo aí da nossa caminhada. Isso é muito gratificante, né? Lembrar da história, lembrar que a história é feita de pessoas. Aí a história não é só com uma pessoa. Para você contar uma história, tem que ter mais pessoas, né? Mais personagens né? E personagens diferentes, né? Que aqui na igreja teve muita gente bem diferente. Mas só que eles conseguiram encontrar o lugar deles. Isso é muito legal, né? Mas a relevância da igreja foi principalmente na forma de me acolher. Eu acho que a partir do momento que eu entrei dentro da igreja e ela me recebeu de braços abertos, mesmo com uma camiseta de torcida organizada, ninguém me menosprezou, ninguém me deixou de lado, mas pelo contrário. Então a relevância começou aí, já desde o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. A gente, no começo, um pastor amigo meu lá, bem no começo, ele falou assim, a gente estava começando, a gente nem tinha. Não, esse pastor que eu digo, ele esteve na nossa consagração. E ele falou assim, Adilson, pregue uma palavra que vale a pena ser ouvida. E cuide das crianças. Basicamente foi esse conselho que ele me deu. Eu falei, cara, é isso, esse é a deixa. Pregue uma palavra assim, que vale a pena ser ouvida, uma palavra de Deus, uma palavra realmente que venha de encontro à necessidade da pessoa, que seja o agir de Deus na vida da pessoa, porque a palavra não volta vazia, né? E cuidar das crianças, por quê? Porque a criança, ela tem um papel fundamental no reino. Jesus disse que dela é o reino dos céus. Sim. Quando você cuida bem de uma criança, os pais ficam felizes, né? E a gente tem vários testemunhos de crianças que chegaram na igreja. E são homens e mulheres hoje, né? E os pais vieram através. Nasceram aqui alguns, né? Muito, muito legal essa parte de ministério infantil, de criança na igreja. Falar do ministério infantil, que é um ministério que eu amo muito, né? É falar da nossa linda Andréia Medina, que era uma adolescente, liderava comigo o ministério infantil, foi desenvolvendo. Hoje ela é uma pastora de crianças, né? Quando eu era criança, pessoas falaram de Jesus para mim. E eu creio que isso foi porque o Senhor me proporcionou isso. Então, esta oportunidade que eu tive quando criança de receber esta boa semente foi que me trouxe depois, posteriormente, a encontrar a Igreja Aba. E por isso eu creio que o Senhor, Ele tem sim essa semente para o coração das nossas crianças, né? Elas fazem parte desse chamado que Jesus nos deu ali de irmos e fazermos discípulos. As crianças também estão inclusas nisso. Então, nós devemos compartilhar o amor de Deus na vida das nossas crianças, compartilhar a palavra na vida das crianças. E isso dá frutos, porque eu sou um fruto deste trabalho com crianças.
A Nice sempre foi a tia Nice, né? Então muitos chamam ela de tia Nice porque... No caso do Ministério Infantil, ela sempre foi sempre dei a aula. tia da salinha. Sempre dei aula no Ministério Infantil, até hoje. Hoje um pouco menos, mas eu amo as crianças, né? Eu não consigo, eu vou dar aula para as crianças, eu faço festa com eles, eu viro uma criança no meio deles, a professora tem que me tirar da sala. E é muito legal estar lá com as crianças, porque aí a gente pode ativar nela sonhos, né? Tem algumas crianças que falam, eu quero ser pastora, eu quero estar lá com o microfone na mão, igual a pastora Nice. Isso é demais! Você poder influenciar, assim, né? Uma criança, né? E quando a gente ora lá na salinha, né? No Ministério Infantil, a gente fala, né? Você pode ser professor, médico, você pode ser advogado, você pode... Então isso é muito legal, muito, muito, muito. E a gente espera que isso continue, né? Nós estamos aqui hoje, mas que os novos pastores também tenham esse coração de lembrar das crianças. Outra coisa também que a gente sempre deu muita ênfase, por causa do nosso casamento, assim, foi família, né? A gente sempre investiu muito nas famílias, resgatando e restaurando famílias, pessoas que chegaram assim, né, família bem quebrada. A gente sempre foi assim, é a manifestação da glória de Deus, né? Porque não somos nós, né? Retiro de casais, jantar de casais, café de casais, palestra de casais, né? É muito lindo isso. Família é a coisa mais importante, né, que tem, né? A igreja é uma família, né? De muitos filhos, cada um do seu jeito. E tudo começa com um homem e uma mulher, e dali se torna, né? É um casal e daí vai multiplicando, né? E assim na igreja também, a gente começou poucos, né? E saímos da nossa casa, fomos, enfim, alugamos lá na rua Quitandinha 212, depois na rua Isaac Ferreira da Cruz, depois na Paulo Brum, depois no salão do condomínio. Daí fomos pra cá, né? Viemos pra cá, pra David Taos, mas ficou pequeno, daí nós fomos pro Hour. Desafio no Hour, porque no Hour era bem grande, era tudo caro, e enfim. Daí do Hour, interessante que nós mudamos, ficamos 3 anos no shopping. No shopping foi um lugar de aprendizado, porque assim, todo mundo tinha que aprender. Cara, tinha que montar o palco, arrumar as cadeiras, montar som, data show, montar a igreja. Tipo, o pessoal chegava umas 2 horas antes e, né, trabalhava e montava a igreja. No final do nosso tempo ali, o pessoal estava craque já em 40 minutos, assim, eles já montavam tudo. Então, isso foi ensinando o pessoal também a trabalhar, a fazer parte, porque quando você trabalha, você se sente parte da coisa, né? Então, toda a galera ali que sempre nos ajudou e sempre foi muito bom, né? Uma outra área que a gente sempre também trabalhou foi em eventos, coisas, né, que a gente programava, como os retiros de casais, onde outras pessoas podiam se envolver e também aprender. Encontro com Deus, né? Encontro com Deus é algo maravilhoso, sobrenatural, onde várias mulheres foram ativadas, trabalhamos muito, onde pudemos ver realmente Deus se manifestar. Coisa linda que aconteceu nos encontros com Deus. Então, e nesses 27 anos, a nossa ênfase sempre foi amar as pessoas, cuidar delas, ensinar elas, assim, porque é aquela coisa, não adianta você só dar a mamadeira, né? Porque a pessoa vai ter que crescer. Então a gente tem visto assim, pessoas crescendo nesse lugar. Todos têm espaço, todos têm oportunidades. A igreja é uma igreja que trabalha bastante, todo o pessoal aqui trabalha, a gente ama muito todo mundo que está envolvido nos bastidores, no estacionamento, banheiro, ministério infantil, intercessão, enfim, todos têm o seu papel e todos são assim, responsáveis e se sentem parte, né? A gente procura que a pessoa se sinta parte, né? Então todos são iguais. Você pode estar ali ministrando a palavra, mas você pode estar servindo no estacionamento, você pode estar servindo, né, na introdução, Ministério Infantil. Então, todos são iguais. Nós queremos que as pessoas sintam que nós amamos todos da mesma forma. Não existe alguém melhor, né? Todos são iguais, todos podem servir nas áreas que o Senhor quiser que elas sirvam, né? Então, uma igreja para pertencer não é só um nome, você precisa sentir isso. Nosso sonho é que todos, quando entrem na igreja, falam, essa é minha igreja, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar nessa igreja, em todas as áreas. E nesses 27 anos, na verdade, a gente tem mais tempo de igreja do que de vida, né? Porque eu tenho 52.
Então, 27, vou fazer 50. Né? Então, mais da metade da minha vida a gente está envolvido com a igreja. Então, para nós é realmente uma família. Nós sempre focamos assim no cuidado das pessoas, enfim, atender a necessidade de cada uma. E em todo esse tempo, toda essa trajetória, Deus sempre nos honrou nas questões assim de provisão. Nós não somos uma igreja rica em termos assim financeiros, enfim, mas nós somos providos por Deus em tudo, assim, sabe? Desde o início, desde o começo, Deus foi provendo, Deus foi suprindo, Deus foi abrindo portas, Deus foi dando aquilo que a gente sonha e Deus dá a provisão. Né? E algo para ficar marcado também, é tão lindo isso, porque nesse tempo que a igreja foi caminhando, crescendo, nós, eu e o Adilson, fomos crescendo também como casal. Nós éramos jovens, né, e hoje não tão jovens, mas a igreja sempre foi uma alegria e foi algo lindo no nosso casamento, não foi um peso. Então, assim, Deus, ele nos honrou, né, com o nosso amor, com o nosso casamento, com a nossa fidelidade. Isso eu acho muito lindo, porque a igreja somou o nosso casamento, né? A gente cresceu como homem, como mulher, e a nossa família, o nosso amor é tão lindo. A gente conversa bastante, né, meu amor? A gente conversa sobre igreja, e a igreja nunca nos atrapalhou no casamento. Nunca foi peso. Não, então isso é muito lindo. A igreja e o nosso casamento, tudo é junto, é igual, e é muito lindo isso, né? O nosso amor, a nossa força, né? Nós dois juntos. E eu creio que nós estamos aqui hoje, 27 anos, porque nós dois falamos sim um dia, mas nós dois também tomamos uma decisão. Juntos, nós somos mais fortes, né? Como família, como casal. Amo você, meu amor. Te amo também. Cada dia é um milagre, né? Mas nós vimos muitos milagres acontecendo, pessoas sendo restauradas, curadas, milagres físicos assim mesmo, coisas assim sobrenaturais, curas, né? Você mesmo assim, a Anícia é um milagre, né? Porque ela passou uma fase bem difícil no começo e Deus fez um milagre. Né? 2 anos a minha esposa não comia nada sólido, ela teve um problema no nervo da deglutição e ela ficou 2 anos só com líquido. Iogurte, requeijão cremoso, tudo batido, né? E era muito triste para nós. E foi aqui que Deus, né? Deus curou, milagre, né? E a gente viveu o milagre, mas a gente assistiu milagres, né? Tantas pessoas nessa igreja receberam milagres, né? Mulheres estéreis que tiveram bebês, né? O Senhor é maravilhoso, né? Ele aí me deu minha filha, né? Que foi 3 anos ali lutando, orando, que era impossível, né, aos olhos humanos, e o Senhor fez. Então, tudo aconteceu porque eu estou inserida aqui dentro da Igreja Aba, porque se eu não estivesse, eu já teria desistido. Normalmente a gente desiste, né, e sei lá onde que eu estaria, mas glória a Deus, né. Esse ano a gente está muito feliz, né, porque realmente a gente viu a glória do Senhor na nossa vida através da nossa Lalazinha, né, que está vindo. E realmente para nós foi tipo um milagre, porque quando eu fui do médico ele falou que eu não ia conseguir, que não ia dar para mim, que eu tava com vários problemas, enfim, e no final das contas eu tava grávida. Então foi realmente um milagre para nós, foi um susto, mas foi um milagre. Para mim a igreja foi um amparo, foi, né, uma base muito sólida, assim, onde Deus estabeleceu fundamentos assim na minha vida, sabe? Aqui eu posso dizer que eu fui curado, né, de muitos traumas, de muitas feridas que talvez eu nem soubesse que eu tinha, né, mas Deus foi me mostrando, foi revelando, e também um lugar onde Deus restaurou sonhos, né? Então aqui eu pude ter a minha vida inteiramente restaurada mesmo e alinhada com aquilo que Deus tinha para mim, né? Então aqui eu me converti, aqui eu me batizei, aqui eu conheci minha esposa, né? Aqui nós nos casamos e aqui hoje nós estamos esperando a nossa filha tão amada, né? Então assim, é um lugar assim realmente de família, mas um lugar assim de uma reestruturação completa na nossa vida, assim, de todos os sonhos que Deus tinha para minha vida, para nossa vida, eles se tornando reais, né? A gente vivendo a palavra dos sonhos de Deus vindo à existência na nossa caminhada. Tantas coisas.
E eu sei que é só o começo, porque Deus tem muitos milagres ainda vão acontecer, milagres assim são naturais para nós como igreja. A igreja é um milagre. Eu quero agradecer mesmo cada um de vocês que fez parte dessa história, pessoas que estão conosco desde o início, pessoas que chegaram agora, que estão chegando, pessoas que passaram por aqui, saíram, né? Nós não somos donos de ninguém, né? As ovelhas são do Senhor, nós só somos cuidadores de ovelhas. Somos gratos ao Senhor por pessoas que serviram aqui, mas hoje já não estão conosco, estão servindo em outros lugares. Isso é muito lindo também, né? Nós podermos enviar pessoas para ser bênção em outros lugares. É o reino, né? É o reino, né? A gente gosta muito de ajudar pastores também, né? A gente tem, assim, muita alegria em ver igrejas fluindo, crescendo, e a gente sempre trabalhou também muito em contato com pastores, ajudando-os também, porque nós não concorremos, nós não competimos, nós cooperamos. Também queremos agradecer as pessoas que trabalham na igreja, voluntários, né? Você que trabalha aqui sendo voluntário na igreja, o nosso coração, nossa gratidão a você, né? Pessoas que nos ajudam a fazer essa igreja funcionar. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Nesses anos de pandemia, né, a igreja se fez nova, né? Uma nova igreja no online, no YouTube, né? Galera que nos ajudou na implantação dessa nova igreja, né? Então a gente reconhece cada um, a gente é grato. Hoje a gente tem uma equipe de marketing que trabalha com a gente aí. Sim, né? Tem pessoas atrás das câmeras e eles são muito importantes, né? A gente precisa falar, né? Cada um tem um chamado, né? Então, às vezes você, na tua área, você pode ser na sua área você pode cumprir o teu chamado, independente do que você faz, né? Não é só quem está no púlpito com o microfone que está servindo o reino, né? Amo vocês, Deus abençoe, grande abraço. Tchau. 27 anos. E que venha mais. 27 anos de muita manifestação anos, da glória de Deus. Deus. Deus abençoe vocês. Uhul.